Dá para a gente pensar já em corte de juros? Porque o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deu uma entrevista hoje mais cedo dizendo que a expectativa do governo é que os juros caiam nos próximos meses, antes do final de 2025. Na tua expectativa como economista, isso é possível? Você vê este cenário acontecendo nos próximos meses? Nós aqui da Suno, Gabriel, a gente acredita que esse corte de juros ele vem no primeiro trimestre de 2026, tá? Por que que a gente observa isso? Primeiramente, se a gente olhar medidas subjacentes da inflação, se a gente olhar medidas como serviços subjacentes, eles ainda estão bastante elevados, tá? Por volta de 6%. Esse é um primeiro aspecto. Apesar da taxa de câmbio estar ajudando bastante o Banco Central, a gente ainda observa que a inflação ela deve ainda caminhar de forma próxima desses 5,5% até o final do ano. E os modelos do próprio Banco Central e os nossos não mostram essa inflação caindo abaixo do limite superior da meta de inflação, que é 4,5%, até o ano que vem. Né? Se a gente mesmo olhando para 2027, o Banco Central mostra que a inflação não converge para 3% ali, né, no horizonte relevante que ele fala. Então você tem uma série de questões que me parece que impedem do Banco Central de começar o corte já agora, né? Ele vai provavelmente precisar manter essa taxa de juros elevada por mais tempo, até porque tudo que a gente falou de atividade econômica é mais um motivo que mostra que o Banco Central, em atividade econômica, ela não desacelerou da forma que, por exemplo, o Banco Central gostaria, que justamente ajudaria a frear um pouco mais essa inflação dos serviços. Então, me parece que o Banco Central ele vai pregar mais por cautela, inclusive ele não precisa ser tão apressado em cortar as taxas de juros, porque a economia ela está indo relativamente bem, ela está desacelerando, mas ela não deve apresentar uma espiral de forte queda. Né? A gente deve crescer na próxima de 2,5% esse ano. Então, me parece que não existe pressa para cortar a taxa de juros, ele precisa até manter essa taxa de juros por mais tempo, né, por um bom tempo, inclusive ele comenta sobre isso no comunicado, manter juros elevados por um período longo de tempo, né, para justamente começar a ver esses modelos dele mostrando uma inflação convergindo para a meta de 3%, tá? Então a gente espera aí que comece só no primeiro trimestre de 2026 esse corte de juros. Em algum cenário você vê inflação próxima da meta sem a atividade desacelerar, sem este custo de atividade para o setor de serviços, para o setor industrial, para o setor de varejo? Você enxerga essa possibilidade? Porque vimos isso nos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos ainda manteve um crescimento muito elevado e a inflação conseguiu se aproximar da meta. Estava ali naqueles 2,3%, segundo os últimos dados do PCE, se não me engano, alguma coisa em torno deste resultado. Você acredita que isso possa ser conquistado aqui no Brasil ou as condições econômicas são diferentes? Me parece que as condições do Brasil são um pouco mais desafiadoras, tá? Esse contexto de inflacionário, atividade econômica bastante aquecida dificulta um pouco. Me parece que o fator que poderia ajudar, mas aí é difícil você contar com isso, o próprio Banco Central é difícil contar com isso, é o câmbio, né? O real se valorizando. O que a gente tem visto é esse fenômeno global do dólar perdendo força, né? Se desvalorizando, e isso beneficiando moedas de países emergentes, como o Brasil. Então o real agora 5,40, 5,40 e pouco isso beneficia, traz bastante vantagens, né? Isso diminui, inclusive no varejo, né? Alguns setores se beneficiaram desse câmbio mais valorizado, né? Principalmente comunicação ali, informática, mas me parece que esse é o único fator exógeno que seria mais externo que poderia beneficiar o Brasil, ou seja, moeda americana perdendo força, real se valorizando, né? E aí isso aí poderia trazer alguma ajuda para o Banco Central. Mas é difícil você contar com essa ajuda externa, né? Me parece que as condições domésticas ainda são muito desafiadoras. Não me parece que o Banco Central isso poderia ser tão benéfico a ponto do Banco Central antecipar, né, sua decisão de cortes das taxas de juros. O cenário ainda é bastante desafiador e aí acho que o Banco Central ainda vai pregar mais pela cautela e não contar aí com questões exógenas que venham provavelmente aí do dólar. Perfeito. O dólar está suspenso por enquanto? Não se sabe o que vai acontecer? É tarifa de lá, tarifa de cá, é briga com o BRICS, coloca o Brasil na jogada, tira o Brasil da jogada. O que tá fazendo com que essa moeda volte para os 5,40 e por que não dá para a gente confiar nesse movimento de desaceleração? Então, né, acho que a questão aqui tá porque depende menos, tá dependendo menos das condições domésticas, dependendo muito mais das condições externas. E essas condições externas elas são muito mais incertas, né? Como você trouxe, você tem essa tarifa aumentando, Trump enviando cartas para diversos países, mas o que me parece é que existe uma questão um pano de fundo maior, que é essa perda de confiabilidade, né, relativamente, né, uma perda de confiabilidade em relação aos Estados Unidos. Muitos fluxos de capitais. Muitos países têm fluxo de capitais saindo dos Estados Unidos, vindo para países emergentes.
alguns países já buscando tentar depender menos do comércio com os Estados Unidos, né? Eu acho que isso foi um pouco abalado com essas questões de política comercial do Trump, e isso que explica muito essa força do dólar. Além disso, a questão fiscal dos Estados Unidos me parece que voltou mais no radar, né? Tem trazido mais riscos, né? Essa chance de aumento da dívida pública dos Estados Unidos, o forte déficit fiscal dos Estados Unidos. Então, você tem uma conjunção de fatores que tem feito com que o dólar perca força. Só que está dependendo então mais das condições externas, não tanto das condições domésticas. Então, pode ser que em algum momento aqui, se a gente tiver uma deterioração das condições internas, esse ganho que a gente teve do real, né, ele acaba se esvaindo, né, ou seja, né, a gente pode ter uma desvalorização do real nos próximos meses se a gente também não fizer nosso dever de casa, né, a gente está dependente muito das condições externas, né, e ainda a gente tem algumas questões do lado fiscal, né, que ainda acabam atrapalhando um pouco. Enfim, daí é um contexto ainda bastante desafiador, né? Então, por isso que é difícil a gente depender tanto lá de fora, a gente precisa também fazer a nossa lição de casa. E que lição de casa, hein? Tem briga de judiciário daqui com judiciário de lá, tem briga também do executivo com o legislativo, coloque IOF, tire IOF, arrecada mais, não arrecada mais. Contas públicas para fechar neste ano, está faltando ainda cerca de 40 bilhões de reais, a gente vai ter um relatório de receitas e despesas daqui a alguns dias, então tem muita coisa ainda para a gente colocar na conta. Conto contigo, Rafael, em próximas ocasiões para nos ajudar a entender mais deste cenário que vai se construindo, vai se desenhando ao longo dos dias. Uma ótima tarde a você, um bom trabalho. Muito obrigado, Gabriel. Uma ótima tarde para você e para todos que nos Agradecido. assistem.